presença também, querida. Ok, já está gravando. Já está gravando, né? Então, pessoal, vou apresentar um pouco o nosso trabalho, que é um grupo onde nós estamos fazendo leituras em torno da biblioterapia. Nós começamos com o livro da Cris Seixas, nós estamos lendo o primeiro livro da Cris Seixas, lançado em 2014, que é o Vivências em Biblioterapia. E, ao longo das conversas, das reflexões, nós fomos sentindo necessidade de trazer a própria Cris, que já veio primeiro, até para conversar sobre pontos do livro, e depois de trazer outras pessoas que estão trabalhando com a biblioterapia para a gente continuar esse aprofundamento, porque a ideia é exatamente essa, é aprofundar e, ao mesmo tempo, diversificar o olhar sobre a biblioterapia. Então, hoje, nós convidamos a professora Nancy Nóbrega, que já está aqui conosco, e ela foi muito gentil. Assim que eu mandei uma mensagem pelo Facebook, eu não a conhecia, não tínhamos o menor contato. Ela imediatamente topou, quis marcar uma data mais para frente, negociamos uma data, conseguimos acertar e estamos aqui, né? Eu vou fazer uma apresentação, mas é uma apresentação que ela mesma mandou para mim, tá? Então eu vou falar como se fosse ela. Sou Nancy, apaixonada por narrativas, arquétipos, principalmente os da ordem da transgressão, bibliotecas brincantes e muitas coisas mais. Aprendo e ensino biblioterapia de várias maneiras, coordenando o grupo AIT, que é Ninho, em Tupi-Guarani, grupo de biblioterapeutas voluntários, atuando em creches, e UPS, hospitais no Rio de Janeiro e Niterói, sendo professora em cursos e também atuo como consultora e palestrante. Tenho pós-doutorado em literatura pela PUC-Rio e doutorado em ciência da informação pela UFRJ. Tenho alguns escritos publicados nos temas referidos, mas acho que gosto mesmo é de conversar sobre eles nos meus perfis do Instagram e do Facebook. E agora, hoje, aqui conosco, né, professora? Então, eu passo a palavra para você e te fazendo já assim. A gente não vai fazer pergunta, eu só vou fazer essa. Queria saber como é que você gosta de ser chamada. Mediadora, aplicadora de biblioterapia ou biblioterapeuta? Só para você estar aqui. Gosto de ser chamada de Nancy. Nancy, olha que resposta. Perfeito, Nancy. Tá bom? Muito obrigada, Ana Margarida, pelo convite. Eu me sinto assim bem satisfeita com essa confiança que o grupo, comandado, capitaneado por você, abre essa roda para eu estar junto, e vamos ver se a gente consegue caminhar um pouco mais com essa paixão que eu percebo que é a paixão de todos nós, porque eu vi que além das mulheres, também temos aqui companheiros, não é? Então, assim, eu, conversando com a Ana Margarida, que me deixou bastante à vontade para ver qual é o caminho que eu ia fazer, eu pensei que a gente pudesse, ouvindo um pouco daquilo que a Ana Margarida me disse, que o grupo tem refletido, eu coloquei assim 3 questões que considero questões básicas. Portanto, uma pequena apresentação, né? Por que a gente entra nessa seara da biblioterapia, depois conversar um pouco sobre a natureza da biblioterapia, qual é essa natureza, o que é biblioterapia, uma diferenciação ou não entre biblioterapia e mediação de leitura, e um pouquinho de conversar a respeito das terminologias e, portanto, das tipologias de biblioterapia.
E uma outra questão, abordando o que eu considero, para a gente conversar, a respeito do que é importante no processo biblioterapêutico. Então, o meu conversê, vou tomar o meu... A gente está numa mesa de bar, não é isso? Vou tomar o meu gole de chopp e vou conversar. Começo com a minha apresentação. Assim, acho que eu sempre amei narrativas, as contadas e as lidas. Desde que eu me conheço como gente, eu me vejo no meio dessa fala, né, do imaginário, desse encantamento. Mas é claro que houve momentos onde isso foi, eu olhando agora para trás, vejo uma espécie de arredondamento da sistematização que me levou até aqui. Então, eu não posso deixar de mencionar, por exemplo, um período que foi extremamente fértil na minha vida, que foi trabalhar na biblioteca do Bennett, que é um colégio do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, uma biblioteca escolar, infantil, portanto. Esse período, inclusive, eu considero fértil, porque, além de gestar essa biblioteca da maneira brincante, meio enlouquecida, que eu acreditava ser a adequada, eu gestei também uma filha, que gestou uma neta para mim e que gestou agora uma bisneta para mim. Então, eu penso que esse realmente é um ponto da minha apresentação que eu considero fundamental. Nessa biblioteca, eu comecei a trilhar de maneira mais intensa, sob a minha percepção, a trilhar um papel de contadora de histórias. E aí eu penso que esse contar a história de uma determinada maneira para que se apaixonassem, como eu me apaixonava por aquelas narrativas, foi um início, né, um degrau, um tijolo dessa construção que a gente aqui está chamando de biblioterapia. Depois, um outro ponto que eu considero importante nessa minha formação, digamos assim, foi a participação num programa nacional de incentivo à leitura chamado ProLer, onde um grupo de pesquisadores, artistas, sonhadores, percorríamos o Brasil, e aí é lindo, né, pensar nas memórias que nós temos, porque foi um trabalho bastante intenso e extenso. Então, o convívio com esse Brasil profundo, com esse Brasil tão largo, tão bonito, tão amoroso, tão sério, de perto, convivendo com professores, convivendo com todo tipo de profissional, convivendo com as comunidades desses lugares, com os saberes desses lugares e fazeres, foi me dando, construindo em mim um olhar ampliado, um olhar largo sobre a potência do imaginário, sobre a potência da palavra, sobre a potência do encontro, sobre a potência do diálogo. Então, vejam que eu estou nomeando coisas que são fundamentais na construção da biblioterapia. Encontro, diálogo, não é isso? Saberes, fazeres. Então, considero a participação no ProLer uma porta, uma janela, uma possibilidade grande na minha formação.
Depois, ainda sendo, enquanto professora da UF, eu também trabalhava na PUC. E na PUC eu dirigia a biblioteca, que é uma biblioteca de leitura e literatura infantil e juvenil, a BLIGE. Além de dirigir essa biblioteca, criar aos moldes da biblioteca do Bennett, uma biblioteca, além de brincante, enlouquecida, uma biblioteca de pesquisa, de estudo, eu fazia parte de um grupo chamado GELIGE, grupo, né, de especialistas em literatura infantil e juvenil. Então, a literatura, quero crer que ela está na minha veia, ela está na minha alma. E, assim, a oportunidade que a vida foi me oferecendo de olhar essa literatura que estava entranhada em mim também como um objeto de estudo na participação desses momentos. Na PUC, eu comecei a fazer cursos de leitura em voz alta, porque nós todos percebíamos que a questão da leitura em voz alta era uma questão ainda, digamos assim, entendida como alguma coisa de sofrimento. A leitura, a grande maioria do pensamento, a leitura em voz alta era um momento de sacrifício onde você precisava, por exemplo, estar na frente de um grupo de pessoas lendo de uma determinada maneira. Se você não lesse daquela maneira, você estava lendo de maneira errada. Acho que nós todos, né, eu estou dizendo alguma coisa que acho que nós todos sabemos do que se trata. Então, a gente começou os cursos na PUC com esse objetivo. Vamos desqualificar o sofrimento da leitura em voz alta. Vamos mostrar a real leitura em voz alta, que é ler em voz alta. É você insuflar aquela palavra que você sabe que já é potente. E aí, na sua forma de leitura, você, portanto, vai fazer com que aquele texto, com aquela palavra, chegue muito mais perto do outro. Começamos assim, portanto, a intenção era em relação a ledor. Eu fazia essa diferença entre ledor e leitor. Então, quanto melhor ledor você quanto melhor leitor você melhor ledor você será. Então, o curso foi criando um atalho para pensar o texto, a potência da palavra, e que, então, o ledor, sendo bom leitor, ele viria à tona. Então, a questão que a gente discutia relacionado a um medo da leitura em voz alta estaria resolvido dessa forma. Se você se apropriar do texto, se o texto atingir a sua alma e você tiver, vou botar entre aspas, tecnologias do dizer, do ler em voz alta, esse texto também possivelmente será melhor apropriado pelos ouvintes com os quais você está compartilhando aquela leitura. Então, eu penso que essa foi a gênese do curso de biblioterapia, porque, pensando na potência da palavra, achei, claro que eu trabalhava muito mais com texto literário, pensando na potência da palavra, a gente percebe que a palavra é um instrumental de transformação. Pimba! A biblioterapia, portanto, né, digamos assim, estava começando a abrir suas cortinas, suas janelas, digamos assim.
Os cursos foram acontecendo, eu me aposentei da PUC, criei na PUC um grupo de leitoras com essa leitura voluntária, né, o pessoal da PUC, e aí, quando eu me aposentei da PUC, não podia mais estar à frente de um grupo que era da PUC, mesmo que tenha sido criado por mim, estava ligado a uma instituição. Quando eu saí, todo mundo quis ficar junto comigo. Então, eu criei o AIT, que é, né, esse ninho, porque saímos de um ninho maravilhoso da PUC e criamos um outro ninho entre nós. Esse AIT, ele está aqui na minha apresentação como um tijolo importante, digamos assim, nessa construção, porque ele me permitiu, com muita intensidade, me permitiu, não, vou tirar do passado, me permite o tempo inteiro pensar, agir a biblioterapia. Então, eu vou transformando o que poderiam ser dois caminhos, um caminho prático e um caminho reflexivo, num caminho só, num emaranhado, numa argamassa, numa tessitura, através da praxis. Portanto, é a partir de uma praxis, e eu faço questão de usar a palavra praxis e não prática, porque praxis tem a ver diretamente com a questão da experiência. Então, portanto, uma praxis que vai me permitindo ir construindo junto com os meus companheiros de trabalho. Claro que a gente é ninho, então uma porção de gente constrói junto. É claro que a gente vai ainda num processo e caminha e continuará de reflexão. Então, eu não sei se para vocês eu consegui fazer um panorama a meu respeito de como fui construindo isso que a gente, como a gente vai se intitulando de biblioterapeuta, né? Porque que eu acho que eu posso dizer que sou biblioterapeuta, digamos assim. Ok? Deu para fazer um panorama? Tranquilo, né? Sim? Tudo bem? Perfeito. Agora vamos, no fundo, a gente... Alguém quer falar alguma coisa? Tem isso de levantar a mão? Tem sim, Nancy, mas nós combinamos de darmos a voz no final, para perguntas, mas se você quiser abrir, você que está comandando. Eu quero saber se as pessoas que levantaram a mão podem esperar. Lise e um desconhecido pode aguardar, porque nós combinamos no final abrirmos para conversa, para interação. Pode ser? Pode ser? Ótimo. É porque é uma coisa bem pertinente, entendeu? É uma curiosidade que eu tenho, que eu fiz um desses cursos da PUC, que eu fiz a biblioterapia infanto-juvenil, né? E eu tenho uma curiosidade que, desde a época, me deixou aqui. Foi através da contação da história que despertou essa coisa da biblioterapia. Tá, então abrimos isso agora para a Lise, mas vamos deixar para o final, tá bom? Olha só, um dos fios, que a biblioterapia, no meu entender, é um grande tecido que vai sendo tecido por vários fios. Um dos fios, não o único, é o da contação de histórias. Respondi, eu não sei seu nome, aqui não está aparecendo. Respondi a você, a gente pode... Lise. A gente pode mais lá para o fim, na hora do conversar mesmo, quando a gente já tiver entornado bastante.
a gente voltar a isso da contação de história, tá bom? O outro ponto que eu queria destacar na nossa conversa é aquela questão, tá? Embaixo desse bloco que eu estou chamando de natureza da biblioterapia, biblioterapia versus mediação de leitura e tipologias, tentando atender o que a Ana Margarida tinha colocado como temas, né, de reflexão do grupo, essas questões. O que é biblioterapia, afinal? Biblioterapia e mediação de leitura são a mesma coisa? E a tipologias, por que algumas pessoas chamam de biblioterapia de desenvolvimento, outras de biblioterapia clínica, e assim por diante. Vou colocar tudo isso num bloco. E se ficar algum fio faltando, vocês depois me chamem a atenção, tá bom? Então, vamos lá. Nossa. Tudo bem, isso acontece de tudo, né? A gente está num bar bebendo show. Verdade. Imagina, tudo acontece. Interferências acontecem nos bares. Fica tranquilo. Então, assim, essas perguntas, para quem pensa e faz biblioterapia, elas sempre aparecem, né? Essas perguntas, para algumas cabeças, estão já organizadas, sistematizadas em livros, em publicações. Eu tenho um livro a publicar, eu tenho alguns artigos, e tenho um livro a publicar que nunca consigo fechar, porque eu não consigo me responder aquilo que eu estou me perguntando quando eu olho biblioterapia. Então, é realmente um processo de aproximação, né? Assim, bem intenso. Eu tenho que, para começar a falar da natureza da biblioterapia, assim, o título que eu vou dar a esse bloco, eu preciso dizer de onde eu falo, que vocês, de alguma forma, já perceberam aí na minha fala, já tiraram a limpo. Eu falo de uma biblioterapia que faz um trabalho voluntário, portanto, constante, em determinadas instituições. Então, isso precisa ser pensado quando eu vou dizer a biblioterapia que eu professo e acredito. É desse ponto de vista que eu estou vendo a biblioterapia. Se eu fosse... Eu tenho formação em letras, em literatura, e formação em ciência da informação, em biblioteconomia e documentação. Então, isso vai me compondo esse meu olhar. Eu estou, portanto, se eu sou coordenadora de grupo de ledores e depois de grupo de biblioterapeutas, isso compõe também o olhar que eu estou olhando. Então, é um prisma, a gente precisa olhar essa questão como um prisma, que tem esses prolegômenos, que tem essas premissas. Eu falo de onde? Eu falo, portanto, de um trabalho voluntário em torno da leitura, em instituições onde eu vou com o meu grupo frequentemente. A outra coisa que significa também uma premissa muito importante para a gente pensar, né, a minha fala sobre biblioterapia, a natureza dela, eu acredito que o mundo é todo linguagem. Eu acredito fundamentalmente que nós precisamos, para compreender o mundo, nomear o mundo. Então, terminologias, para mim, eu assim, encaro com muita tranquilidade. As terminologias, ou seja, a nomeação do mundo,
elas são necessárias para você olhar o mundo que você está vendo. Então, biblioterapia de consultório, biblioterapia de desenvolvimento, biblioterapia de mediação de leitura, tudo isso são organizações terminológicas que nós todos fazemos para poder olhar o objeto com o qual nós estamos lidando. É muito tranquilo. A biblioterapia é mais velha que o mundo, mas está renascendo. Então, ela precisa se ajeitar. Como é que ela vai se ajeitar? Os vários campos olham a biblioterapia e dizem, mas isso eu já faço, isso eu já faço. Então, é uma arrumação no campo científico, isso é uma coisa muito comum. Você vai organizando os saberes, a construção de conhecimento, as epistemologias pela linguagem. Então, há um momento em que essas linguagens, que é esse momento que a gente está passando, e eu aqui não estou nem falando de mercado de trabalho, porque aí é um outro dado para você colocar. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Os vários campos do mercado de trabalho querendo se assenhorar, porque é uma possibilidade. Nós todos queremos ter mercado de trabalho. Então, é uma possibilidade. Eu não estou nem falando nisso. Eu estou falando no a priori da necessidade dos campos científicos para se solidificarem, precisarem ir nomeando o mundo. Então, vamos lidar com a biblioterapia, com esse grande, com esse grande termo, digamos assim, e cada um puxa o fio para a biblioterapia com a qual trabalha. Tá certo assim? Então, de posse dessas duas premissas, do lugar que eu falo, que é um lugar de trabalho constante, voluntário, eu tenho uma programação, e do lugar de perceber que as terminologias são necessárias para a gente nomear o mundo, eu vou começar a pensar a questão da natureza da biblioterapia. Biblioterapia e mediação de leitura são a mesma coisa? Eu já pensei de várias maneiras. O que eu vou falar agora é de agora. Pode ser que amanhã eu sempre falo assim. Pode ser, por isso que o livro não fica pronto. Porque eu tenho muitas dúvidas, graças a Deus, eu tenho poucas certezas. Claro que eu tenho algumas certezas, mas eu tenho tantas dúvidas, é por isso que eu continuo a estudar. Então, viva as dúvidas. Portanto, o que eu vou falar agora é o que eu estou pensando agora, amanhã eu posso pensar diferente. Se vocês me encontrarem e brigarem comigo, Nancy, você disse o contrário naquele encontro. Eu vou ficar olhando para vocês, porque é preciso a gente ser movente, porque senão a gente cai na esparrela de criar solidez, onde solidez não dá conta, uma solidez de ferro, uma solidez que não tem possibilidade de atravessamento. Biblioterapia não tem nada a ver com esses muros, pelo contrário. Biblioterapia é janela, é porta, é possibilidade, é potência. Então, é movente. O que é, para mim, mediação de leitura e biblioterapia? Eu penso agora, aqui, que mediação de leitura é fundamental para que haja biblioterapia. Portanto, olhando de um outro ângulo, eu estou dizendo que mediação de leitura é um passo para a biblioterapia. Ponto. Parágrafo. Porque quando eu penso mediação de leitura, até mesmo as maravilhosas
Vejam, eu não estou pensando em mediação de leitura excelentinha, eu estou pensando na grande mediação de leitura. A grande mediação de leitura também tem suas ambições profundas, mas ela, de alguma forma, está muito mais voltada para o texto do que para o encontro, do que para o outro. E o encontro, o outro e o diálogo são questões fundamentais da biblioterapia. O que diferencia, portanto, no meu entender, que eu ainda estou arrumando, 3 pontos básicos: a questão do olhar ampliado, a questão para olhar esse outro, a questão de uma escuta afetiva especializada para olhar esse outro, e uma questão de continuidade. Se eu estou lidando com o outro, se eu estou trabalhando com um processo, eu preciso pensar na continuidade, porque o outro não se transforma, não se modifica assim. Eu preciso de um convívio constante com esse outro para que eu possa começar, quem sabe, a ver alguma transformação ocorrida pela biblioterapia com a qual eu estou trabalhando com esse outro. Por isso que eu disse que uma premissa da minha fala é pensar que eu estou olhando do ponto de vista de uma pessoa, de um biblioterapeuta, que está no meio de um processo e que pode minimamente, por uma série de tecnologias, entre aspas, começar a perceber que a biblioterapia está, talvez, quem sabe, será modificando alguma coisa. Eu sei que vocês estão percebendo como eu falo, cheia de pontos de interrogação, porque a gente não sabe nem direito da gente mesmo, como é que a gente vai saber do outro? Então, precisa de um processo longo. Na educação, uma das coisas mais difíceis é a tal avaliação. Como é que você avalia uma transformação? Os educadores, os professores, nós, mediadores, né, e biblioterapeutas, por conseguinte, ficamos enlouquecidos. Será que aquilo que eu vi significa alguma transformação? Será que eu não estou, em vez de olhar, jogar o foco no outro, eu não estou jogando o foco em mim? Estou tão feliz de ter acontecido alguma coisa que estou encarando isso como uma transformação. Calo-me para que a gente pense nessas interrogações todas. Portanto, o que eu estou dizendo aqui? A biblioterapia, por isso, no meu entender agora, aqui, ela está se distanciando e, digamos assim, sendo mais ampla que a mediação de leitura, porque ela está trabalhando com esse cuidado, até mesmo com cuidado de não projetar a minha alegria humana de estar transformando o outro a partir de um texto literário que eu amo e que me transformou. Será que eu me expliquei? Vou continuar. Portanto, olha só, eu falei em olhar ampliado, em escuta afetiva, que é uma escuta, né, muito mais... Não a escuta do analista, porque o biblioterapeuta não é analista.
Biblioterapeuta é biblioterapeuta. O analista, no caso do biblioterapeuta, é o texto. Então, eu amo profundamente as áreas psi, de paixão. Porém, nesse caso, eu sou biblioterapeuta e não analista. Vejam, então a minha escuta é especializada, mas é especializada num sentido diferente da especializada do psicólogo, por exemplo. Porque a escuta dele também tem que ser uma escuta especializada. A minha escuta é uma escuta especializada porque ela é afetiva, ela não é comum, ela trança as potências do texto com as possibilidades do ouvinte e de mim mesmo. Então, é uma escuta afetiva, especializada nesse sentido. Um olhar ampliado. As duas palavras-chave da biblioterapia, para mim, são atenção e intenção. Se eu estou falando atenção, eu estou falando do olhar ampliado e da escuta especializada, afetiva, não é uma escuta comum, não é um olhar que só vê o visível, é um olhar que vê além, vê o invisível, é uma escuta que escuta o silêncio, e mais, que escuta o silenciamento. Então, é atenção e intenção. Eu estou olhando assim, eu estou escutando assim, para quê? Por quê? Por quem? O como vem depois. Eu tenho que pensar primeiro nessa intenção. Eu estou levando esse texto por quê? Qual texto? Para quê? Então, é nesse sentido, esses fios todos que eu vou fazendo, né, pensando que a biblioterapia é diferente da mediação de leitura. Lá nas perguntas, há com certeza alguém que vai dizer, Nancy, mas a mediação de leitura, boa mediação de leitura também faz isso. Faz, mas com essa intensidade, mergulhando tão fundo nesse processo constante. Vamos discutir mais adiante. Então, eu quero falar da questão do cuidado. A gente sabe, né, que cuidado é uma questão do humano, uma questão natural, digamos assim. A gente chegou até aqui porque transitamos com cuidado, né? Desde lá dos primeiros grupos, né, se formando no início dos tempos, lá nas cavernas, né, saindo, lutando, sofrendo, o cuidado vai se estabelecendo. Então, o cuidado é inerente ao humano. Na biblioterapia, a gente precisa olhar esse cuidado mergulhando no mar profundo. Então, olhar o cuidado e a sua multidimensionalidade. O cuidado para a biblioterapia é o cuidado natural, mas se acresce de muitas outras dimensões, como ele tem. Portanto, eu preciso olhar esse cuidado como se estivesse olhando sabe, um prisma? A ideia de vocês de um prisma, a minha é a seguinte, olhar uma coisa de vários ângulos, né? Num prisma você tem, dependendo, né, do prisma, do tipo, da forma, você tem várias faces, você tem arestas, você tem vértices, você tem muita coisa para poder olhar. Então, é esse olhar grandão sobre o cuidado. Vamos, para sistematizar, começar a ver. Eu elenquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 dimensões com as quais eu tenho que, ao mesmo tempo, olhar a questão do cuidado, para poder pensar o cuidado na biblioterapia. E vejam, a questão de ser movente é fundamental. Então, não tem uma dimensão, primeira, segunda, terceira e quarta, é tudo ao mesmo tempo agora. Biblioterapia completamente interdisciplinar. Ela não é da área da biblioteconomia, ela não é da área da psicologia, ela não é da área da leitura, ela é de todas ao mesmo tempo. Ela está lá, nas fronteiras, atravessando tudo. Por isso é esse sufoco. Por isso é essa paixão. Nossa, a gente quer puxar os fios para ver o que é isso. Porque ela é magnânima, ela é maravilhosa, ela é apaixonante, ela é potência viva, porque lida com o outro, porque lida com o encontro. Então, vamos lá ver as tais dimensões. Tudo ao mesmo tempo agora. A dimensão das áreas psicologia, né? Dessas áreas de análise da psique, digamos assim. É uma dimensão interna. Eu preciso pensar o cuidado nessa dimensão interna. Então, eu preciso buscar por que cuidado dentro de mim. Então, esse cuidado dentro de mim vai me fazer conjugar o verbo acolher. Acolher o outro em mim. Eu desço em mim, mas eu não esqueço do outro. Então, você vai, né, nesse movimento, somos gerúndio, então é construção desse interno também. Esse acolher o outro, modificando, me sabendo e me modificando, porque estou acolhendo esse outro, é fundamental. 2 autores que eu amo para pensar essa questão, tem uma porção. Se Deus quiser, eu vou ficar muito mais velhinha coroca para estudar todos eles, cada vez mais. Por isso que o tal livro não fecha, não sai. Winnicott trabalha com infância. E ele diz, estou trocando em miúdos, né? Óbvio, a gente está aqui num conversê de bar já carregada de chope. O Winnicott trabalha com infância, o que ele diz? Que é fundamental, porque a psique está sempre em desenvolvimento, é fundamental eu lidar com essa infância tendo eu um caráter cuidadoso. Então, as pessoas que cercam a infância, os trabalhadores, a família, todos os que cercam a infância, precisam ter esse caráter, né, cuidadoso, porque a infância está em formação. Nós todos, e a infância não é só a criança, nós temos a infância também em nós, que é assunto para outro encontro. Gosto demais de trabalhar com Jung. Não sei se vocês querem que eu fale desses autores, porque eu não estou falando sozinha. Todas essas coisas que eu estou falando são palavras minhas, porque eu sou canibal o tempo inteiro, antropófaga. Eu vou pegando e vou fazendo o meu, mas eles estão aqui. Eu posso não falar dele, porque pode parecer um pouco chato ficar falando de autores, vocês que sabem. A gente pode falar no fim, talvez. Então, vejam, né, uma dimensão interna. O cuidado não é só externo. Eu preciso trabalhar a questão do cuidado vendo essa dimensão interna. E essa dimensão interna não é eu sozinho. É uma dimensão que me faz conjugar o verbo acolher. Outra dimensão, histórico, social, cultural. Eu não posso pensar o cuidado na biblioterapia, essa questão que eu sei que é
diferencia a biblioterapia de tudo, digamos assim, sem pensar nessa dimensão histórico-social, cultural. A realidade existe. A realidade está aí. Mas qual? Qual realidade? Que contexto é esse? E aí eu percebo, vejam lá a minha premissa, eu estou trabalhando com instituições, o meu trabalho é contínuo, voluntário. Então, eu vejo que realidade é essa? É uma realidade nefasta. Eu, então, se trabalho com cuidado, não vou fazer nada? Vou transformar. Então, vejam, o primeiro verbo foi acolher, não foi? Esse agora é transformar. Então, acolho em mim, porque estou me construindo, e o outro também, e agora eu não quero essa realidade. Para trabalhar essa realidade com cuidado, eu vou transformá-la. A dimensão política. Acolher, transformar. Mas eu preciso querer o cuidado da biblioterapia, que é o cuidado que a diferencia, a questão que a diferencia da mediação de leitura, da contação, etc., é essa questão de escolher transformar. Então, isso é uma dimensão política. Nós aqui, claro, não precisava dizer, mas vou dizer, a gente não está falando em politicagem, a gente está falando em política. Então, eu preciso escolher transformar a mim mesmo, o coletivo, o mundo. Outra dimensão é a dimensão ontológica, epistemológica do cuidado. O que é ontologia? É o que é inerente ao ser. Então, o que é cuidado na sua constituição, na sua essência, o que é cuidado? Eu preciso entender o cuidado nessa dimensão ontológica, para eu poder construir conhecimento, formas de conhecer cuidado epistemologicamente. A epistemologia, eu estou falando dos termos que assim, são, ao mesmo tempo, termos comuns da área científica, mas que muitas vezes são termos que a gente deixa um pouquinho de lado. O que é epistemologia? É como se constrói o conhecer. Como é que até agora a gente veio construindo o conhecer? A gente veio numa formação, digamos assim, cartesiana, positivista, separando todas as coisas em quadrados. Se eu disser assim, todo mundo lembra que é, digamos assim, uma epistemologia anterior. É claro que a gente precisa de muito tempo para transformar formas de conhecimento, né, das sociedades. Então, é uma coisa que demora. A gente hoje está falando numa modernidade, numa pós-modernidade, onde as coisas já não são mais destacadas. Então, eu não posso pensar esse cuidado destacado das coisas. Eu tenho que pensar esse cuidado epistemologicamente inserido em interconexões com outras coisas. É essa dimensão ontológica e epistemológica do cuidado. O cuidado precisa ser uma experiência para eu transformar essa experiência em modos de ser e fazer.
O que é experiência? Experiência é aquilo que nos atravessa, não é aquilo que a gente faz. Então, se você vai como é que a gente diz? Na história da palavra, você vê que experiência, né, vem de pedacinhos de palavra que querem dizer isso, né? Aquilo que nos atravessa. Experiência. Então, aquilo que nos atravessa, eu preciso, por isso a dimensão interna, eu preciso estar no cuidado para ter cuidado, fazer cuidado. E aí, em seguida, vem a dimensão ética. A gente pode, nessa dimensão ética, pensar cuidado não como ter cuidado, mas ser cuidado. O teu ethos, o teu modo de ser é cuidado. Você não tem cuidado com algo, você já eticamente é cuidado, digamos assim. E uma outra dimensão que a gente precisa pensar, quando a gente pensa cuidado na biblioterapia, torna a dizer, para poder ir passando a limpo, né, o que eu estou falando, que pode parecer meio enlouquecido, é que, por que a gente está pensando cuidado? Porque a gente considera, eu estou aqui na minha fala dizendo que considero o cuidado um elemento constituinte da biblioterapia, o que faz a natureza da biblioterapia ser diferente da natureza, por exemplo, da mediação de leitura. Eu estabeleci aqueles 3 pontos: continuidade, olhar, escuta e cuidado. E estou agora mergulhando na questão do cuidado para pensar isso. E uma outra questão, né, uma outra dimensão do cuidado, que faz com que esse cuidado da biblioterapia seja diferente de um cuidado comum, é porque tem uma dimensão espiritual mística. E aí, todo cuidado com esses 2 termos, né? O termo espiritual, eu não estou falando de religião, por isso eu botei do lado a palavra mística, uma mística. Mas que mística do cuidado? Quando você fala em mística, é um serviço. A palavra serviço é muito boa, porque se você separar serviço, o que é viço? É ser brilhante, ser reluzente. Então, uma dimensão espiritual mística, mas não de uma mística fechada em si. Lembrem-se lá da dimensão interna, da dimensão das si. É um interno que está ligado ao outro. Essa dimensão espiritual e essa dimensão mística o verbo será acolher e agir. O biblioterapeuta, portanto, está aí, inserido exatamente aí. Ele acolhe o outro e age para esse outro, para a transformação desse outro. Enquanto esse outro está se transformando a partir de um texto, esse outro me transforma a mim, biblioterapeuta. Então, é esse movente, né? Esse prisma que está o tempo inteiro movente para que a gente possa não solidificar certezas, mas tentar ver aquilo que ainda não foi visto, puxar os fios. Essa dimensão, que é uma dimensão que precisa ser pensada com muita atenção, com muito cuidado, porque longe da gente ser missionários na biblioterapia, né? A gente é biblioterapeuta e não missionário, é uma outra coisa que está sendo falada aqui. Eu gostaria, por exemplo, aqui eu preciso falar
né, num nome que talvez aclare muito mais de tantas palavras que eu estou falando, que é o nome do Albert Schweitzer, que é o doutor da selva. Lembram desse era médico, né? E ao fim, digamos assim, quando foi arredondando a sua vida, as suas questões, ele largou tudo e foi para o meio da selva e criou lá um hospital. Então, é nesse sentido, né? Acolher o outro em mim, porque ali o outro ainda era o estrangeiro, para que não fosse o estrangeiro para ele, para que ele não fosse o estrangeiro para o outro, né? Ele fez esse acolher e agir. Ele foi para fazer do cuidado, em vez de fazer o cuidado, ele foi ser o cuidado. Eu daqui estou olhando para vocês e sei que, e devo confessar, vou abrir aqui um parênteses, que eu adoro fazer assim. Vocês podem achar que eu sou malévola, maquiavélica, mas eu vou confessar, eu adoro quando eu falo, porque daqui a pouco vêm as perguntas e eu posso aclarar o que ficou atrás das cortinas. Eu adoro quando eu olho e vejo estou vendo aqui as fumaças saindo das vossas cabeças. Queimando mufa, eu também queimo a minha. Por que eu vou queimar a minha mufa sozinha? Eu quero companheiros de queimação de mufa, perceberam? O que eu estou falando até agora? Eu estou falando que estou falando da natureza da biblioterapia. Para defender que a biblioterapia tem uma natureza própria, que a diferencia de outras, eu estou dizendo que há uma questão basilar que a diferencia, que a constitui diferente de tudo, que é a questão do cuidado. Mas, quando eu falo cuidado, eu não posso pensar o cuidado dessa maneira, vou cuidar do outro, vou cuidar da criança na creche, vou cuidar do doente no hospital, vou cuidar do cliente na minha clínica. É um cuidado muito mais profundo, ele tem várias dimensões, ele não é simples. Eu não tenho que ter cuidado. Eu tenho que ser o cuidado enquanto sou biblioterapeuta. No fundo, é isso que eu estou defendendo. Acabou o tempo? Acabou, aqui no meu relógio. Cronos, ainda ficou faltando aqui o processo biblioterapêutico, mas eu acho que, sei lá, querem que eu fale rapidinho do processo biblioterapêutico? Eu acho que podia arrematar com isso. Arrematar com isso? Isso. Tá bom. Pessoal, ninguém saiu até agora. Tá bom, vou beber um gole de chopp e vou dizer o que eu anotei aqui, o que é importante para estar acontecendo um processo biblioterapêutico. Primeiro, eu sou sempre a mulher dos prolegômenos, das premissas. Primeiro, eu preciso pensar nessas duas palavras. Dá licença. Vai embora, Zoinho, vai embora. Sai, Zoinho, sai. Desculpem, tá? Gatinha nas bocas. Vai para lá, vai. Vai para lá. Eu preciso pensar na palavra processo e na palavra encontro. Processo não é produto. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que biblioterapia é processo, não é produto. Jogo isso na cabeça de vocês para vocês pensarem todos os fios que tecem isso que está sendo dito. É processo, não é produto. Lembra aquela questão da avaliação?
Como é que eu vou saber que eu transformei o outro com o encontro biblioterapêutico que eu fiz, né? E a palavra encontro, o que é encontro? Encontro é diálogo ou é monólogo? Então, como é que é esse meu fazer saber do processo biblioterapêutico para que no encontro haja realmente dialética e não dicotomia? Eu e outro. Eu com o outro. Né? Então, isso. Eu preciso, para o processo biblioterapêutico, eu preciso pensar naquelas duas palavras-chave, atenção e intenção. Eu preciso estar atento a tudo e eu preciso ter uma intenção para que tudo aquilo sobre o qual eu estou atento tenha validade nessa minha intenção, projete alguma coisa para que as minhas intenções possam ser construídas, eu preciso pensar na contextualização. No processo biblioterapêutico, tem vários contextos. Tem o contexto dialético entre o eu e o outro. Tem um contexto histórico, social, cultural. Quem é esse outro que está comigo no processo biblioterapêutico? Quem sou eu? Eu preciso pensar também quem sou eu. Quem sou eu, este biblioterapeuta? Quem é esse outro? Eu preciso pensar na questão, ele está inserido num contexto histórico, ele não está em Paris em 1880. Ele está, digamos, no Brasil, no Rio de Janeiro, Zona Sul, ele é um velho ou uma velha, ele é uma criança, ele é um acamado, ele é um adulto que está na minha clínica. Quem é esse outro? E diante desse outro, quem sou eu? Eu preciso, portanto, pensar, né? Se eu estou trabalhando com idosos, eu preciso pensar na velhice. O que eu sei sobre velhice? Se eu estou trabalhando numa creche, numa escola, se eu estou trabalhando com crianças, eu preciso pensar infância. O que eu sei sobre infância? Então, vejam as contextualizações, e daí por diante. E é claro que eu tenho que pensar nesse outro geral, mas eu também tenho que pensar nesse outro específico, naquele grupo de velhos, e eu não tenho medo dessa palavra, me permitam esse parênteses, naquele grupo de velhos, a dona Emerenciana. Qual é a história dela? Quem é ela? O que eu vejo? O que eu procurei saber? Então, as singularidades. Naquele grupo, né, de crianças, de um berçário, eu sei o que do Antônio, que está ali chorando, chorando, chorando. O que eu sei da Maria Eduarda? Então, as singularidades além desse outro geral. Outra questão fundamental no processo biblioterapêutico, outro fio constituinte, é a questão do repertório. Qual repertório? Que texto? Por quê? Para quê? Como? Como é que eu lido com esse texto? Eu me apaixonei e por isso vou lá e trabalho esse texto? E o outro que está comigo naquela leitura compartilhada? Muitas vezes, porque a gente pode entender o processo como produto, a gente fica desesperado, porque o texto que a gente ama, Marina Colasanti. Meu Deus, Marina Colasanti não deu jeito. Não fiz sucesso. Ninguém falou nada depois que eu acabei de ler. Porque o texto
era meu, a paixão minha. Então, o que eu tenho que pensar quando eu penso no meu repertório? Perceberam? Então, são vários fios. É mergulho no mar profundo, é ficar lá em cima, andando, não no fio de arame, mas no fio de uma navalha. Adoro falar isso. E descalço, lá a 3 metros de altura, sem aquele varão de equilíbrio. É assim o biblioterapeuta. Quem mandou escolher ser biblioterapeuta, né? E é claro que eu preciso pensar aqui, quando penso o processo biblioterapêutico, as tecnologias, ponham entre aspas, porque essa palavra ainda é estranha para muita gente, né? Quando fala tecnologia, pensa nos virtuais aqui, né? Nos computadores, etc. A tecnologia é outra coisa, muito mais amplo. As tecnologias do fazer saber. Então, qual é a metodologia que eu estou construindo enquanto vou fazendo, sabendo biblioterapia? Palavra-chave dessa falação toda para que eu possa arredondar a minha fala enfática, apaixonada e talvez confusa. Palavra-chave: empatia, articulação, interdependência, humanização. Essas palavras, para mim, são chave de abrir portas na biblioterapia. Então, 3 coisas que são fundamentais a gente pensar. Sobre o nosso compromisso ético, sobre a nossa competência científica e sobre a nossa vontade política de transformação. Eu estou fazendo biblioterapia por quê? Para depois eu pensar, eu vou fazer biblioterapia como? Perceberam? Né? E o dentro do porquê está o para quê e o para quem, é claro. Né? É isso. O chopp subiu minha cabeça. Professora, eu estou assim extasiada, né? Uma aula magna. Considero uma aula magna tudo que você acabou de falar. E assim, eu acredito que a gente tem muito mais assunto. Já quero ler seu livro. Tem que terminar, professora. Bota lá todas as perguntas, entendeu? E agora a gente vai abrir para pelo menos umas 5 ou 6 falas, para a gente também não estender muito aqui e ocupar todo o seu tempo, né? Eu não sei a ordem, porque vieram várias mãozinhas ao mesmo tempo, tá? Eu também não funciono muito no tempo de Cronos, nem no Apolínea, não. Posso só então, vamos lá. Lise, Sônia Ferrara. Posso dizer só uma coisa, Ana? Pode, querida, claro. O que não ficar explicitado ou respondido, a gente vai conversando, a gente tem mecanismos agora que são as redes sociais, a gente vai conversando. Sim, eu vou fazer dessas perguntas um balaio maravilhoso para mim, para eu poder, né, e também pensando aquilo que está sendo perguntado. E aí a gente vai, é uma conversa infinita. Como as conversas de bar, não é isso? E você está nas redes, né? No Instagram e no Facebook. Falando, tá bom? Exatamente. Então, a fila está aberta, quem levantou a mão primeiro, não passa à frente do outro, pode falar. Foi, Lise? Vamos lá, Lise. Mas vamos lá, vou ser rápida, breve. Pouquinhos minutos de pergunta para a professora poder responder. Não, primeiro eu quero agradecer
até porque abriu a minha cabeça em relação à biblioterapia, porque eu não sou psicóloga, fiz letras e fiz uma pós em literatura infanto-juvenil, e eu me achava um pouco perdida ainda, porque eu estava muito junto com os exemplos, com as experiências, e agora acabou. Agora eu sei que consegui me achar, porque eu acho que... Me leva junto com você. Não, peraí, mas me achar nesse minutinho, e saber que a coisa nunca vai acabar, porque o começo teve, mas o fim jamais terá. Eu acho assim. Então, cada minuto, cada dia, a experiência de cada um é única, Perfeito, a minha experiência vai ser uma, e o perfeito. olhar de quem ouve, de quem escuta também é muito diferente, né? Então, a única coisa que eu vou perguntar, porque tenho muitas perguntas, mas vou deixar minhas amigas também aqui perguntar, porque senão também não vou parar de falar. Eu adoro o dialeto, adoro falar, eu sou bem parecida com você. Eu só queria entender, mas só queria saber se para você, na minha opinião, para mim é mais fácil e é melhor eu ouvir para entender do que eu ler para entender. Então, essa sua fala de ouvir, de ler, para que o outro alcance, eu gostaria de saber, assim, é para você também mais importante o ouvir do que o ler na biblioterapia? Você como única, tá? Para você ouvir o outro falar do que você ler o que aquilo... Você está fazendo pergunta relacionada à contação de história e à leitura de texto? A cotação de história, a leitura de texto, como é isso? A narrativa oral e a narrativa lida. Isso. Depende, né? Depende. Quando você, por exemplo, no trabalho com as creches, com as crianças, com os bebês, trabalho com livro. Com os idosos, eu trabalho com o texto, lendo o texto, né? Com adultos, com o pessoal, por exemplo, acamado em hospital, contando histórias. Então, é movente também, porque, em primeiro lugar, eu tenho que pensar nesse outro que está comigo. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com idosos muito dependentes, muito fragilizados, eu não posso levar um livro porque eles não vão enxergar, etc. e tal. Eu não posso ler um texto corrido sem quase que praticamente contar aquela narrativa. Então, vai depender sempre desse contexto. Percebeu, Lise? Tá? Então, entram todas as ferramentas, porque eu tenho uma intenção primeira, que é o encontro com esse outro. Então, eu tenho que colocá-lo na minha projeção quando eu construo o meu repertório e as ferramentas com as quais eu vou trabalhar esse repertório. Leitura, contação de história e assim por diante. Respondi, Lise? Quem foi a segunda pessoa que levantou a mãozinha na ordem? Não fiquem acanhadas, não, gente, porque se não for a segunda, for a terceira, não tem problema, ninguém vai brigar, não. Eu estou vendo várias no chat, né? Mas eu não tenho tempo. Não, pelo chat não vai dar para a gente responder. Então, isso a gente vê depois, tá bom? Isso, o chat dá para ver depois. Tem um pouquinho de paciência com isso. Com certeza. Mais duas pessoas que queiram fazer uma pergunta, que tenham levantado a mão. Nós já estamos em 21h17. Sônia? Sim. Sim, Sônia. Você escuta? Uhum. Sim, estamos escutando bem. Quando eu estou na enfermaria dos jovens, que vão de 7 a 17, no Miguel Couto, fazendo leitura de contação de história, né? Através da leitura, acontecem coisas incríveis, tipo, aquele que não quer ouvir, não gosta de história, ponto. Ele fica lá no cantinho dele. Outros que perguntam assim, posso ler para você? Fico super contente. E os outros muito atentos, aqueles jovenzinhos lendo. Bom, o que acontece? Por vezes,
eu dou uma folha de papel, um lápis, né, ou uma caneta esferográfica, e digo para aquele que não quis ler, não quer nem ouvir a história, não gosta, diz, olha, você não quis, mas você pode escrever ou desenhar, você pode escrever ou desenhar a sua história. Mas como é que eu vou fazer esse papel, um livro? Ah, diz que isso a gente faz fácil. Aí dobra-se as folhas e faz um livrinho. Sabe que eu até que gostei de você? Gente, depois, quando eu já estou indo embora, alguém me chama e diz assim, tem um rapaz que quer falar com você. O rapaz é um galáudio, baixinho. Aí eu chego lá, está ele sentado com a... Eu fiz o que você falou e gostei. Que bom, então você pode continuar fazendo a sua história e contando, porque todos têm. Isso é biblioterapia, porque eu só vejo alguns, raramente eu vejo outra vez. Eu vou uma vez por semana, cerca de 2, 3 horas, normalmente 3 horas passo lá. Não os vejo mais, não sei que doenças têm. Então tem que ser uma empatia do olho do livro que ele escolhe. Claro que eu escolho 5 livros, porque eu tenho identidade, eu levo na minha bolsinha e mostro para eles, e eles escolhem. Eu posso considerar uma biblioterapia? Porque tem efeitos, né? O que eu uma escuto, o que eu escuto da sua fala é que você sabe o que é processo e você sabe o que é produto. E você está criando, né, nessa diferença que você sabe entre uma coisa e outra, você está criando possibilidades, metodologias. E a palavra-chave da sua metodologia, as tais tecnologias, né? A palavra-chave para mim dessa sua metodologia é a palavra convite. Você não está impondo, você está convidando. Então, é uma palavra-chave. Se você está fazendo biblioterapia, eu é que pergunto a você, o que você acha? Né? No meio de toda essa coisa que foi dita, das palavras, da terminologia, da necessidade de nomear o mundo, o que é, né? É importante você dizer, saber com certeza que você está fazendo biblioterapia ou não está fazendo biblioterapia. A mim, o que imediatamente aparece é que você está fazendo uma ação que é uma ação que tem como palavra-chave convite. Olha, veja só. Até então, eu estava aqui de ouvir... Soninha, querida, deixa eu só... não, é porque assim, a gente teria que passar para outras pessoas. Eu achei ótimo, esse assunto é inesgotável, né? Não, obrigada. E a gente poderia convidar a professora outras vezes, quando for possível. Tá, Soninha? Mas, assim, é só para a gente poder dar chance para outros, porque a sua questão ela é em aberto, né? Aliás, toda a aula da professora deu para ver que é uma obra em aberto, né? É para a gente refletir muito. Eu vi que Sandra Ronca tinha levantado a mão. É verdade, Sandra? Confirma? Oi, tinha. Tudo então, bem, vamos Nancy? lá. Eu fiz o curso em Niterói, no Instituto Italiano. Oi, aqui Sandra. E aí eu tinha posto até no chat assim que deu uma ampliada hoje. A aula já foi assim, acho que tipo Nancy 2, né? O retorno. E eu fiquei foi ótimo, obrigada. Eu fiquei curiosa que você falou de Winnicott, né? Depois você falou que de repente colocaria outra referência, e foi numa hora que eu achei que você ia citar Jung. Era isso mesmo? Isso, eu dentro... apaixonada por ele. Você é apaixonada? Somos irmãs, então, nisso. Porque o Jung trabalha muito com a linguagem simbólica. E nós que lidamos com o texto literário, essa linguagem do mistério, digamos assim, é uma linguagem fundamental. E ele traz digamos assim, o duelo, que é quando ele fala em arquétipos, né? Ele... Vou falar de maneira bem simples, ele está falando em padrões. Não é? O que é o arquétipo? Falando de maneira muito simplória até, ele está falando num padrão.
né, que nós todos, né, teríamos esses padrões que vão se vestindo diferentemente conforme as épocas e as culturas e assim por diante, mas ele estaria falando num padrão. Porém, ele fala nesse padrão, nessa força arquetípica, ligada com as amplificações das várias culturas, então, das várias religiões, dos vários pensamentos espirituais, das várias místicas. Então, ele também está falando em movimento, ele também está falando em gerúndio, ele também está dizendo que a gente precisa estar o tempo inteiro em movimento, até relacionadamente a esses padrões. Vou tirar a palavra, que é uma palavra feia, e vou usar de novo a palavra arquétipo. Ele mergulha fundo nessas simbologias. Então, ele é fundamental quando a gente pensa a dimensão psi, né? A dimensão interna. Porque o que ele diz? Essa jornada de descida a si mesmo é uma jornada para sair de si melhor para poder acolher o outro. É isso que ele fala, né, trocando em miúdos, dizendo de maneira bem simplificada. Então, ele é minha fonte de inspiração muito forte, sim, Sandra. Tem algum livro que você recomendaria, assim, mais... O Homem e os seus Símbolos, né? O livro vermelho também, se você... você pode ir percorrendo toda a obra dele, mas eu acho que você pode começar pelo Homem e seus Símbolos, para poder entender esse inferno, que nós somos treva e luz, que nós somos e não ou, trevas ou luz. Então, penso que é fundamental. Aliás, dicionários de símbolos, toda essa linguagem, fundamental como material de referência para o biblioterapeuta. Eu estudei arte-terapia, e eu vou rever esse material dele. Sandrinha, a gente ainda já saiu com uma mini bibliografia, hein? Obrigada pela sua pergunta. Obrigada. Temos mais alguém? Mais uma perguntinha só para a gente não cansar a nossa professora. A gente pode, mais tarde, Ana Margarida, sim, querida, mais adiante, eu posso mandar para você, dessas dimensões, os autores que eu considero fontes de inspiração legal. Que eu comecei a falar neles, mas eu achei que ia ficar muito... Aí até falei para vocês, né? Se vocês acharem chato, a gente fala depois deles. Não, eu acho que a gente estava esperando mesmo, porque o tempo talvez não desse, né? Se botasse antes. Mas seria um presente você fazer isso. Mais uma pessoa para a gente poder encerrar. Tem mais alguém que precisa muito fazer uma pergunta? Luiz Stelling, vai lá. Precisa muito, é ótimo. Né? Porque é uma necessidade. Diga lá, Luísa. Cadê a carinha da Luísa? Ela sumiu, ela estava aqui. Sobre a escolha do repertório. Diga, sim. Porque como que eu posso usar o feeling, assim, a me alinhar com aquilo que, para quem eu estou cuidando através da biblioterapia, como é que eu escolho? Porque eu já vou escolhido, eu já vou com as coisas escolhidas. Como é que eu crio esse alinhamento, esse sentimento entre o texto melhor, entre melhor... O que eu procuro para levar para as pessoas, se eu procuro antes, ou se durante, ou se eu tenho que saber os repertórios na minha cabeça? Como é que... Você tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Assim, essa loucura mesmo. Porque é claro que a gente... Até pode acontecer da gente trabalhar um texto que a gente não gosta muito, porque você chega lá toda preparada e alguém te pede, lê isso aqui. Como você... Não, peraí, hoje eu preparei. Não, de jeito nenhum, né? Então, assim, mas de qualquer forma, você tem que lembrar que você precisa, primeiro, ter empatia com aquele... Você tem que ter paixão por aquele texto, porque quando você vai ler, a tua paixão
ligada às várias formas de ler, a tua paixão vai sair. Mas lembre-se, não é só isso. Você tem que projetar quem é esse outro que está com você, o que eu sei, o minimamente desse outro, para projetar a possibilidade desse texto acender nele a potência que ele já tem, só que está engavetada. Então, que texto é esse? É um texto muito amado, mas muito trabalhado para que eu me aproprie de tal forma que eu possa, no mínimo, quem sabe, fazer com que a potência os tesouros que esse texto tem, possam significar também tesouros para esse outro que está ali compartilhando comigo. E se preparar, porque, mesmo com tudo isso, pode não acontecer. E aí se administrar as suas emoções. Por isso, uma das coisas mais... Eu tenho que escrever um livro sobre isso. Uma das coisas mais difíceis da biblioterapia é um tal distanciamento. Porque mesmo que não seja distanciar do outro, ficar sem emoções, faz um recuo de olhar. Lembra, a gente consegue muita percepção do que seja distanciamento na área da dramaturgia. Como é o trabalho de um ator? Ele é ele ou é ele envolvido de uma camada? Então, para ele sair de si e ver o que está acontecendo. Porque se você não sair de si e ver o que está acontecendo com o outro não está, digamos assim, significando tanto para você. É muito complicada essa questão do distanciamento e cabe aí também como fio para tecer a questão do repertório. Então, mesmo que a gente faça tudo isso, pode acontecer de não haver a descoberta. Quantas vezes a gente pega livros que estão nas listas, que as pessoas que a gente admira nos dizem, lê esse livro porque é a tua cara, você vai lá e não dá nada, pelo menos naquele momento, pode ser que numa outra releitura. Então, esse desconforto de não acontecer nada tem que significar para você aprendizados. Você tem que começar a botar na sua cabeça todas as possibilidades do que foi que aconteceu para não dar mate. É mate que fala, né? Né? Não deu. O que será que aconteceu? Serve de mais um fio para você ir pensando. Olha lá, em cima, 3 metros, fio da navalha descalço. Não tem resposta, percebeu? Tenha paixão e ir fazendo. Por isso eu falei na continuidade. A continuidade do trabalho voluntário é uma continuidade mais explícita. Porém, há continuidades também no processo biblioterapêutico de outras formas que não sejam a do trabalho voluntário. Tá? Lembrem-se disso. Respondi, Luísa. Muito bem. Vai fazer pensar melhor. Troquemos, né? Troquemos isso entre nós. A rede, isso que vocês têm, é um tesouro. Essa rede de trocas, eu com os meus companheiros, a gente briga, mas a gente se ama, porque a tal interdependência, a gente está junto, né? Pensando a mesma questão. Olha, gente, ainda tem que respirar muito, né? Muitas palmas para a professora, porque eu acho que sai todo mundo hoje aqui com a fumacinha, eu vi, soltando a mufa quase queimando.
E a nossa querida Vera, ela vai fazer né, a montagem da gravação, se a gente puder tirar aquele episódio nefasto, mas que é um aprendizado para nós também, para saber. Não aparece, Margarida, mas eu vou dar uma olhada antes de disponibilizar. Tá ótimo. Tá. Porque são coisas que são os imprevistos, né? Isso. E agradecer muito, muito tua disponibilidade de vir aqui falar para a gente, entendeu? E, assim, cumprindo um objetivo que é do nosso grupo, que é aprofundar o conhecimento, sabe? Levantar questões mais do que responder, trazer essa diversidade de pensamentos que estão circulando na biblioterapia. E eu sugiro que no próximo encontro nosso, que é segunda-feira que vem, a gente faça um debate entre nós das questões que foram mais relevantes, que a gente vai ter condições de ouvir a gravação antes de segunda, e aí a gente poder aprofundar, porque a gente quebra um pouco esse círculo do nosso tempo, que é as coisas voláteis. A gente ouve, não aprofunda, e aí se perde. Né? A gente está tentando, nesse grupo, construir uma coisa um pouquinho mais sólida. Né? Como se isso... Não sei se isso é possível, mas a gente está tentando. Muito obrigada, Nancy. Muito obrigada também. A Val queria falar alguma coisa? Eu vi uma mãozinha levantada, Val. Agradeço o carinho, agradeço a confiança, agradeço a possibilidade de continuar apaixonada pela biblioterapia, junto com vocês. Ai, muito obrigada. Não, eu acho que você não perde essa paixão nunca. Val quer despedir, Val? Deixo para você a despedida, vai. Tem que ser agora, senão a gente fecha agora. Cadê tu, mulher? Tá sem o áudio, Val. Oi. Bota o áudio aí. Assim, achei bem interessante os questionamentos, alguns ratificaram algumas coisas que eu já pensava, outros retificaram, então, assim, foi uma noite, um encontro bem significativo. Parabéns, professora. Adorei conhecer a sua teoria e estamos aguardando o seu livro. Com certeza, estamos aguardando o seu livro. Bota o livro com o final assim, a lista de perguntas que você vai responder no outro. Muito obrigada, Nancy. Fica com Deus. Beijo a todas, viu? Muito obrigada aí pela presença. Kate, querida, Luísa, Sônia. Adorei a pergunta de todo mundo. E as que não puderam ser feitas, vamos jogar segunda-feira no grupo. Sandra, Ronca aí presente. Estamos juntos. Até. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Muito bom, muito bom. Tchau, Vera, muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Eni, querida, estava aí quietinha, só ouvindo, só com a fumacinha. Tchau. Verinha,